Paz do Senhor, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Venho aqui deixar mais uma palavra do Senhor. Antes de tudo, saúde, a paz do Senhor todos. Amém. Hoje queremos falar um pouco sobre o que temos ouvido ultimamente, o que nós temos escutado. A humanidade hoje em dia, há milhares e milhares de vozes falando e gritando. E no meio dessa gritaria toda está a gente tentando discernir, tentando ouvir alguma voz que nos dê a direção, alguma voz que vem do Pai, que vem de Deus. E a Bíblia nos conta a história de um profeta Micaías, no capítulo 22 do livro de 1 Reis, versículo 13, vai dizer assim: Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: Todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaías disse: Juro pelo Senhor que Deus vivo, que eu falarei o que Ele mesmo mandar. O discernimento que temos aqui é que muitas pessoas andam falando palavras boas, palavras eloquentes, palavras sábias, mas poucos vêm falando das palavras de Deus, palavras que o Senhor quer falar para a humanidade. Hoje necessitamos da voz de Deus, do comando de Deus, o que Deus quer que a gente faça. E há poucos homens falando isso. No livro de Jeremias, no capítulo 8, versículo 11, vai dizer assim: Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem coisas sem importância e dizem: vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Então, meus queridos amigos, essas milhares de vozes que estão gritando aí fora, elas não curam a nossa alma, não curam o mais fundo da alma da humanidade. Elas não trazem a paz necessária para a humanidade, não curam as mazelas, a fome, a pobreza, a depressão, a ansiedade, tudo aquilo que a necessidade precisa. Somente a voz do Senhor tem a cura que nós necessitamos. Somente a voz do Senhor pode trazer aquela cura que a humanidade precisa. Dois entendimentos nós temos nessa história de Micaías: que esses homens, esses profetas que estavam falando palavras boas ao rei Acabe, eram homens de Deus que antes ouviam a voz de Deus, mas hoje perderam essa sintonia com a voz de Deus. Assim também podemos crer no dia de hoje. Milhares e milhares de homens de Deus perderam a sintonia e vem falando somente palavras vazias, palavras vãs, e não aquilo que Deus tem para a humanidade. Necessitamos de homens e mulheres de Deus. Outro entendimento que temos é que esses profetas estavam falando ao rei Acabe, um rei ímpio que perseguiu o povo de Deus, matou seus profetas. Homens de Deus não devem falar a homens ímpios, aqueles que não querem ouvir a voz de Deus, aqueles que não estão nem aí para a voz de Deus. Devemos ter a sintonia de falar o que Deus quer para aqueles que querem ouvir a voz de Deus, para aqueles que necessitam de cura, que necessitam de arrependimento e de retorno aos caminhos de Deus. Por fim, nós lemos em Ezequiel capítulo 33, versículo 7: Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará avisos que eu lhe der. Se eu disser que o homem vai morrer, mas você não avisar que mude seu modo de agir e assim salve sua vida, ele morrerá sendo pecador. Neste caso, eu considerei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Não podemos ter medo de falar o que Deus tem para a humanidade, pois também a gente tem que ter o temor e a responsabilidade do que aquilo que Deus tem nos dado, a gente deve falar e não omitir o que Deus tem falado à humanidade. Nós somos responsáveis pela palavra de Deus e devemos ter a responsabilidade de falar à humanidade aquilo que Deus quer para a humanidade. Ouça os homens de Deus. Cuidado com as vozes que não vêm do Senhor nesses últimos dias. Escute o que Deus vem falando nesses últimos tempos. Que a paz e a graça do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém, meu amigo. Peço que deixe a tua curtida, compartilhe esse vídeo, que a gente possa mais alcançar mais e mais pessoas. Que essas palavras possam encher da presença do Espírito Santo a vida de todos. Amém.